Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar as videoaulas, né? Elas vão substituir as aulas ao vivo. Vou falar aqui sobre análise combinatória. Eu vou usar esse livro da coleção do Prof. Mate, que é um mestrado profissional em matemática. Esse livro é do Augusto Morgado, já falecido, e do Paulo César Carvalho. É da Sociedade Brasileira de Matemática esse livro. Bom, eu vou para a página 127, que fala sobre esse tema, e o livro texto que eu vou usar é esse daí. Só vou aumentar o zoom um pouquinho aqui, para nós ficar visível para vocês o que eu estou fazendo, né? 95% acho que está bom. Bom, o tema é análise combinatória e vamos começar falando do princípio fundamental da contagem. O que quer dizer esse princípio aí? Bom, o princípio fundamental da contagem ele diz o seguinte: se há x modos de tomar uma decisão D1 e tomada essa decisão, há y modos de tomar uma decisão D2 e tomada essa decisão, tomar consecutivamente, ou seja, sucessivamente as duas decisões, será D1 vezes D2, ou seja, x vezes y. X modos de tomar a decisão 1, y modo de tomar a decisão 2. Então, tomar consecutivamente as duas decisões será x vezes y, e não D1 vezes D2, x vezes y. Como isso, professor? Não entendi nada. Vamos lá. Imagina que você quer formar casais fazendo uso de um homem e de uma mulher. Bom, se você tem aqui primeiro a escolha de um homem. São 5 homens e 5 mulheres, você quer formar casais. Você vai escolher o homem, então você tem 5 modos de fazer a escolha do homem. 5 modos. Tomei a primeira decisão. Vou tomar a segunda decisão, que é a escolha de uma mulher. São 5 mulheres, então 5 modos de escolher uma mulher. O princípio fundamental da contagem diz que eu devo multiplicar isso, x vezes y, nesse caso 5 vezes 5. Ou seja, há 25 modos diferentes de formar casais, utilizando um homem e uma mulher. Maravilha? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele vai falar, vocês façam a leitura aí, ó. Uma bandeira é formada por 7 listas que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e cinza. Então, as cores que eu posso usar são verde, azul e cinza. Se cada lista deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listas adjacentes, de quantos modos você pode colorir a bandeira? Muito bem. Então, vamos tentar desenhar a bandeirinha aqui, ó. Ela vai ter 7 listras. Listra 1, listra 2, a listra 3, a listra 4, a listra 5, a listra 6 e a listra 7. As cores são verde, azul e cinza. Imagina que você se coloque no lugar da pessoa que vai fazer essa pintura aí, né? Pintar essa bandeira. Então você vai pintar primeiro. Você tem 3 modos de escolher a primeira. Pode ser verde, azul ou cinza. Imagine que você escolheu verde. Então você tem 3 modos de tomar a primeira decisão. Ok? Bom, você vai para a segunda lista. Ele fala que listas adjacentes não podem ter a mesma cor. Ó, tem a palavra adjacente aqui. Ó. Uma condição: usar cores iguais em listas adjacentes não é permitido. Não se pode. Aí beleza, então a gente não pode pintar a segunda lista de verde. Pode pintar de azul ou cinza. Vamos imaginar que então você tem 2 modos diferentes de fazer a escolha. Azul ou cinza. 2 maneiras diferentes. Vamos imaginar que você escolheu o azul. Para a terceira lista, você vai ter 2 modos de tomar essa decisão novamente. Perceba que você pode pintar de verde ou de cinza, ok? Só não pode o azul, que é a anterior, então 2 modos. Imagina que você pintou de cinza. Então você só não pode pintar de cinza a próxima. Pode ser azul ou verde, ok? Então 2 modos. A próxima só não pode ser azul, pode ser cinza ou verde. 2 modos. A próxima só não pode ser cinza. Tem que ser azul ou verde, ok? 2 modos. A próxima só não pode ser verde, pode ser azul ou cinza. 2 modos. Beleza? Então aqui você tem 6 verdezinhos. Então vai ser 3 vezes 2 vezes 2. 6 doisinhos, né? Eu falei, né? Vezes 2 e assim por diante, né? Vezes 2 e vezes 2. 6 número 2 e o número 3. O princípio fundamental da contagem vai garantir isso. Que a quantidade de tomar decisões vai ser o produto. Consecutivas vai ser 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 aparece aqui 6 vezes. Então 2 a sexta. 2 a sexta. 2 a sexta é 64. E vezes 3. 64 vezes 3 vai dar 192. Ok, gente?
Vamos adiante, o exercício número 3, falando do princípio fundamental da contagem ainda. Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Ele está falando de números e tem que ter 3 dígitos e mais. Os dígitos têm que ser distintos. Vou tentar desenhar aqui, ó. 3 dígitos. E tem que ser diferentes um do outro. Distintos é diferentes. Vamos escolher a primeira célula aqui? Bom, pode ser qualquer número aqui? Quase todos, né? O 0 não pode. Imagine que vai ficar o número 0,27. Tem 3 números distintos, só que ele não é um número de 3 dígitos. Porque 0 à esquerda não vale nada. Então esse cara aqui não tem valor. Ok? Então esse é um número de 2 dígitos. Então 0 não pode. Pode ser do 1 ao 9. Então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então você tem aqui 9 possibilidades de tomar a primeira decisão. Vamos tomar a segunda decisão. Escolher o próximo elemento. Pode ser qualquer número? Pode. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só não pode ser o número que você escolheu na casa anterior. Porque são 3 dígitos diferentes. Imagina que você escolheu aqui na casa anterior o número 3. Aqui pode ser o 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você vai ter também 9 possibilidades. O 0 pode? Claro que pode. Por exemplo, o número 208. Né? Tem 3 dígitos e o do meio é 0, não tem problema nenhum. O 0 só não pode ser o primeiro. Imagina que você escolheu aqui o 5. Então aqui só não vai poder ser o 3 e o 5, ou seja, você vai ter 8 possibilidades. Então 9 vezes 9 vezes 8 vai dar 648. É o que nós temos aqui como resposta. Beleza? 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8. 648. Você deve ter percebido, eu gosto dessas informações e por isso escolhi esse livro. Você deve ter percebido nesses exemplos qual é a estratégia para resolver problemas de contagem. A primeira estratégia é ter postura. O que isso quer dizer? Bom, devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação. Lembra lá de pintar a bandeira? Imagina que a bandeira está na tua frente e você está com as 3 latas de tinta. Ó, no exemplo 3, nós colocamos no papel da pessoa que deveria escrever os números. No exemplo 2, nós colocamos no papel da pessoa que deveria colorir a bandeira. E no exemplo 1, nós nos colocamos no papel da pessoa que deveria formar o casal. Ok, gente? Bom, além da postura, a outra estratégia é dividir o problema em partes menores. É isso que ele fala aqui, ó. Divisão do problema. Você transforma problemas maiores em menores. Ok? Por exemplo, escolher um casal, eu escolhi primeiro a mulher, o homem, não, tanto faz, né? Primeiro o homem, depois a mulher. Ok? Então era um problema de escolher um casal, eu escolhi primeiro um elemento e depois escolhi outro elemento. Então eu transformei um problema, eu fracionei esse problema em 2 partes, né? Então eu dividi esse problema, deixei ele menor. Beleza? Bom, o fato de usar estratégias erradas às vezes complica a vida das pessoas. É o que está escrito aqui, ó. Voltar ao exemplo anterior, né? Quantos são os números de 3 dígitos distintos? Imagina que você vai começar a escolher, pelo último dígito. Quantas são as possibilidades? São 10. Pode ser 0 no final, pode ser qualquer coisa. O anterior, então, vai ter 9 possibilidades. Só não pode ser o número que você escolheu aqui. Imagina que você escolheu aqui o 5. Aqui vai poder ser 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Só não vai poder ser o 5. Bom, vamos para o primeiro. Primeiro, quantas possibilidades? Alguém pode dizer é 8. A resposta não é 8. A resposta é depende. Ok? Aqui, ó, tá grifadinho aqui, ó. Eu tô, na verdade, organizando as ideias do que está escrito aí. A resposta é depende. Por que depende, professor? Imagina se você escolheu 5 aqui e você escolheu 0 aqui. Então, se já foram 2 números, então aqui pode ser 8 possibilidades. Beleza. Agora imagina que você escolheu... Aqui temos 10 chances, você escolheu 5. Aqui temos 9 chances e você escolheu o 3. Bom, aqui pode ser qualquer coisa? Não pode ser o anterior e não o anterior. Os dois que já foram escolhidos não podem. E também não pode ser o 0, porque é o primeiro, então você teria 7 possibilidades. Aí que mora o problema, ó. Então você transformou um problema simples num problema complexo, você dificultou a situação. Você tem uma dubiedade aqui. Quando tem esse depende aqui, tem uma dubiedade. Então ficou mais difícil o problema. Então a escolha da estratégia é bem importante.
Bom, onde que está a restrição maior nesse problema? Está aqui, está aqui, está aqui? Não, o problema está no começo. Ele não pode ser qualquer coisa. Ele não, por exemplo, ele não pode ser o zero. Então existe uma restrição aqui no primeiro cara. Se existe uma restrição nesse primeiro cara, então é por aqui que a gente começa a resolver o problema. A gente sempre começa a resolver o problema pelo lugar onde ele tem mais restrição. Beleza? Sempre. O restante não tem tanta restrição, mas ali tem uma restrição terrível ali. Certo? Que é o fato de não poder começar com zero. Beleza? Bom, aqui ó, um passo importante na estratégia para resolver problemas de combinatória é. Um passo importante na estratégia para resolver problemas de combinatória é. Às vezes eu leio meio analfabeto assim, mas é leitura dinâmica, tá? Para ler rápido. Primeiro, não adiar dificuldades. Não adie dificuldades. Dificuldades adiadas podem se tornar problemas na frente, ó. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita, ó, aquilo que eu falei, ó, a restrição, no caso do zero no começo. As demais, essa é a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. No exemplo 3, a escolha do primeiro dígito era uma decisão mais restrita do que as outras, pois o primeiro dígito não pode ser igual a zero. Essa é, portanto, a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar. E conforme acabamos de ver, postergá-la, ou seja, deixar para resolver ela por último, só serve para causar mais problemas. Vamos para o exemplo 4, o código Morse. Bom, o código Morse ele vai aceitar letras, né? Usa duas letras, aceita letras, então ponto e traço. As palavras têm de 1 a 4 dígitos. Quantas são as palavras do código Morse? Muito bem. Bom, imagina que são duas letras, né? Usa duas letras. Imagina que é A e B. As letras A e letra B. Bom, há duas palavras com uma letra. A palavra A e a palavra B. Então, com uma letra, duas palavras. Tá aqui, ó. Vou colocar um tiquezinho verde aqui para dizer que esse cara já foi. Com uma letra já foi. Bom, com duas letras. Com duas letras. Pode ser A. Opa, não era isso que eu queria. Vou pegar a borrachinha. Borrachona, né? Bom, com duas letras. Pode ser A, B, BA e BB. Então são quatro. São quatro. Então, com uma letra, duas possibilidades. 4 com duas letras. Com 3, pega 3 letras, A, B, C, e vai fazendo essas permutaçõezinhas aqui. Ok? Se com duas letras é 2 ao quadrado, duas letras é 2 ao quadrado, que deu 4. Ó, com uma letra é 2 a primeira, que dá 2. Com duas letras, 2 ao quadrado, que vai dar 4. Com 3 letras, 2 ao cubo, que vai dar 8. Quantidade de subconjuntos, né? 2 elevado a n. Se são 4 letras, 2 elevado a 4. São 16. Então nós temos o total de frases do código Morse aí, né? As palavras do código Morse vai ser 2 mais 4 mais 8 mais 16. 16 mais 4, 20, 28, 29, 30. Então nós temos 30 palavras, que é o que está aqui, ó. 30 palavras no código Morse. Beleza? De modo geral, gente, quantidade de subconjuntos, se você tem n elementos, são 5 elementos, 5 elementos, você tem 2 a n modos. Se são 5 elementos num conjunto, se o conjunto tem 5 elementos, você vai ter 2 elevado a 5. Não é o número 5, tá? São 5 elementos aqui. 2 elevado a 5, que vai dar 32 subconjuntos. 32 subconjuntos. Beleza? Maravilha, vamos adiante. O 5 eu vou pular. E o exemplo 6 eu vou deixar para uma próxima aula, porque ele merece ser tratado com bastante detalhe. Ele é muito rico, esse exemplo 6, que é quantos são os números pares de 3 dígitos distintos.
tem pelo menos 3 estratégias diferentes pra gente resolver esse problema. Galerinha, vou parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e eu estou à disposição, tá? Apareçam lá no Classroom pra gente fazer algumas discussõezinhas, tá? Saudade de vocês, tá bom? Saudade. Beijão, abraço, Deus abençoe a todos.